Entender que é mais do que vir aos domingos aqui, mas sim é estar diante ao Rei da Glória. A Bíblia diz que Eliseu, quando estava cercado, eles estavam cercados, ele e os seus servos estavam cercados por um exército grandioso inimigo. O menino chegou e disse: mestre, nós estamos cercados, não tem para onde nós corrermos. Ele, com sua calma, disse: calma, é maior, aleluia, é mais aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Aí o menino olha: mas estamos em dois, só eu e você. Eliseu então pede ao Senhor que abrisse seus olhos espirituais. E quando o menino olha de novo para aquela imensidão de soldados inimigos, ele olha e vê sobre eles ainda uma infinidade de homens grandiosos, cavaleiros, guerreiros, anjos prontos a atacar, bastando somente uma ordem do céu. Aleluia. Eu gostaria que o Senhor abrisse os teus olhos neste momento e você pudesse olhar com os olhos espirituais. Você não veria somente eu, um irmão, outro irmão, não, mas você veria, eu creio que você veria um exército de anjos prontos a agir ao meu favor, ao teu favor. Basta uma ordem do céu. Glória a Deus. Amém? Louvado o nome do nosso Deus. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Abre a tua Bíblia comigo aí no livro de João. Eu fico muito feliz em ver o irmão Clênio, né? Eu disse para ele que eu fiquei muito contente de vê-lo novamente aqui. E sinta-se à vontade, sinta-se bem abraçado por nós. Eu estou contente, mas eu creio que Deus está muito mais. Amém? Também me alegra em ver, né? Vou contar assim só para nós, que não conta para ninguém. A intensidade, né? O desejo, né? Que hoje a irmã Adriana me mostrou de trazer lá, de vir lá, insistir, né? É esse espírito, sabia, que necessitamos ter. É isso que Deus busca de nós, um espírito inquieto, sabe? Que busca apresentar este Deus a outra pessoa, a dizer vamos, né? Hoje ela não veio, mas eu creio que Deus anotou essa tua dedicação ali, amém? Isso será para a bênção. Livro de João, capítulo 5. Vamos ler em diante. Capítulo 5, de 1 em diante, diz assim: louvado o nome do nosso Deus. Depois disso havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nele jazia uma grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava naquele estado havia muito tempo, disse-lhe:
tu queres ficar são? E o homem enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era Shabat. Talvez em sua versão vai dizer o sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: hoje é dia do Shabat, ou do sábado. Não te é lícito carregar o teu leito. E ele respondeu: aquele que me curou, ele me disse: toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram: quem é o homem que te curou? Toma o teu leito. E disse: toma o teu leito e anda. E o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que tu estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aleluia. Amém? Vamos orar nessa noite mais uma vez. Eu sei que já oramos, mas eu peço para que Deus fale contigo nessa noite. Peça, amém, para que Deus use a sua palavra para ministrar a tua vida e que possa ser para bênção nesta noite. Senhor Jesus, te damos graça, Pai. Eu te louvo, Senhor Jesus, pela vida de cada um que aqui está. Senhor, eu necessito da tua presença neste momento dentro, aleluia, Senhor Jesus, de mim, das minhas palavras, da minha mente, aleluia, para ministrar, Senhor Jesus, com autoridade sobre a tua palavra. Aleluia, Senhor Jesus, sabemos que nesta noite aqui necessitamos, Pai, aleluia, mais de Ti e mais de Ti, porque ainda necessitamos ser sarados, ainda necessitamos ser curados, ainda necessitamos melhorar para Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que aqui está, e eu sei que marcaste um encontro com cada um aqui nesta noite. Aleluia. Assim oramos, Pai, e te pedimos que a tua glória descenda sobre este lugar, trazendo revelação da tua palavra sobre cada vida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma o teu assento. O texto que lemos fala, eu creio que alguns já conhecem, se talvez você não conhece também, esse texto fala sobre um homem que era paralítico, e ele, neste tempo, havia um lugar chamado Betesda, e era um lugar onde que havia águas, havia um tanque ali, e aquele tanque havia um agir de Deus naquele lugar, que quando as águas se moviam, o primeiro que descesse e se banhasse naquele tanque, ele ficava curado. E por isso acontecer, aquele lugar acabou sendo um lugar onde muitos enfermos iam. Diversas enfermidades iam até aquele lugar, porque sabiam que em qualquer momento aquelas águas poderiam mexer, e se elas mexessem sozinhas, esse era o momento de mergulhar e ficar curado. Não sabiam qual era o momento, o dia, não tinha um horário certo, uma hora certa, mas sabiam que se aquele tanque, aleluia, sem intervenção humana, ou sem alguém ir lá e mexer as águas, se aquelas águas se movessem, poderiam mergulhar ali, porque seria, aleluia, algo de Deus,
e ficaria curado. Então, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar onde que os enfermos iam e ficavam ali à volta, esperando então chegar este momento, chegar este segundo. E o primeiro que entrava naquelas águas era curado. Este texto fala sobre um homem que há 38 anos estava à beira daquele tanque. 38 anos estava ali esperando chegar a sua vez, esperando chegar o seu dia, esperando chegar o momento que ele ia ver primeiro a água se mover e ele ia entrar naquelas águas para poder sair dali curado. 38 anos no mesmo lugar, buscando cura para a sua enfermidade. Talvez durante os primeiros 1 ano, 2 anos, talvez toda vez que a água mexia, ele ficava ansioso e tentava ir até o tanque, porém alguém pulava antes e ele via alguém saindo contente dali. Ele poderia olhar e dizer: fulano está lá ainda desde o ano passado, o outro está ali, o outro está ali, mas aquele ali ele saiu. Como deve estar sendo a vida dele fora deste ambiente? Como deve estar sendo? Talvez, será que a vida dele melhorou? Como deve ser agora que ele está curado e saiu daqui? Já não vemos mais ele. Talvez no primeiro ano, aquela sede de entrar naquelas águas era imensa. No segundo ano também, no terceiro. Porém chegou um tempo que aquela ansiedade já começou a diminuir um pouco, porque fazia 5, 10 anos que ali estava. Ele via descer as águas, sair de novo, aleluia, faceiro, contente, ir para a sua casa, viver a sua vida, e ele mais uma vez ali estava. Os anos se passam e aquela ansiedade lá do início já se torna talvez uma esperança muito longe, porque ele já começa a pensar: não, sozinho não vou conseguir, sozinho eu não vou conseguir, então eu preciso de ajuda. Talvez ele conversa com um, conversa com o outro, porém sempre há alguém que vai à sua frente e ele não consegue. Aleluia. Houve esforço durante anos para sair daquela situação e melhorar, mas nada aconteceu. Porém anos se passam e ele continua ali. Aleluia. Louvado é o nome do nosso Deus. Talvez em tempo ele viu muitos amigos conhecidos sair daquela situação, e ele cada vez mais ali. A tristeza começa a entrar no seu coração. Aquilo que uns anos atrás era alegria de viver aquilo ali, de viver aquela emoção, de qualquer hora ser o seu momento, já vira uma tristeza de saber que por muitos anos ele estava naquela situação e nada poderia mais. Talvez começou até a desacreditar que um dia poderia ser o dia dele. Aleluia. Porém, no versículo 7 vemos que havia já um conformismo em seu coração. Quando Jesus chega naquele lugar, chega e conversa com ele e diz: a Bíblia não nos diz, mas provavelmente ele nem olhou para ver quem era Jesus, quem era aquele homem. Talvez ali estava e Jesus disse: tu deseja, né, ser curado, tu deseja ser são. Talvez o conformismo já com aquela situação já era tão grande que ele disse: Senhor, né, toda vez que eu já tentei, alguém entrou na minha frente. A minha vida é assim, e eu estou aqui há tantos anos que não tem por que mudar agora. Não tem, eu já foi a minha época de ansiedade, porque no versículo 7 diz assim: ora, o paralítico disse: Senhor, não tem ninguém para me ajudar a entrar no tanque. E quando as águas se agitam, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Aleluia. A conformidade já estava incrustada naquele coração. Aquele que poderia fazer todas as coisas estava na frente dele. Aquele que criou os céus e a terra, como diz em Gênesis capítulo 1,
No princípio criou Deus os céus e a terra. Aquele que poderia fazer todas as coisas estava diante dele, e ele ainda pensava que não poderia. Ali estava o dono de todas as coisas, aleluia, lhe perguntando: queres ser curado? A incredulidade já estava tão incrustada no seu coração que ele já não tinha mais aquela mesma ansiedade. Quantas vezes Deus, aleluia, te proporcionou na sua vida momentos para te perguntar: vamos mudar essa página, vamos mudar essa situação, vamos viver uma vida nova, vamos fazer algo novo acontecer na sua vida. E você, talvez pela incredulidade, diz: não, ainda não. Aquela mesma motivação que eu tinha antes, quando eu era jovem, quando eu era novo, essa já passou. Eu estou aqui, mas tá bom, aleluia. Quantas vezes Deus já te proporcionou e já te apresentou uma nova vida, mas você deixou de lado e deixou passar essa oportunidade, aleluia. Quantas vezes Deus quis te tirar desta situação e te levar a outro nível, aleluia, colocar, aleluia, em vez de tristeza em teu coração, colocar um sorriso nos teus lábios, colocar um sorriso no teu rosto, e você disse: não, ainda não é o momento, ainda falta algo, ainda falta alguma coisa. Quantas vezes Deus quis te mostrar a você, aleluia, que não é questão de sorte. Muitas vezes, não, o fulano teve sorte. Quantas pessoas que você conhece, que talvez por um tempo foi seu amigo ou esteve no convívio da sua casa, porém decidiu mudar e fazer algo diferente, e aquela pessoa hoje está um pouco afastada de você, mas a sua vida foi transformada. Quantas pessoas talvez você conheceu, aleluia, que se empenharam, aleluia, em buscar ao Senhor, e hoje tem uma família linda, tem uma família estruturada, glória a Deus, aleluia. Quantas, e você ainda diz: não, ele teve sorte, ela teve sorte. Quantas vezes Deus já quis te mostrar que não é questão de sorte, aleluia, mas sim a questão de crer no Senhor, aleluia, entregar a sua vida a Ele e deixar que Ele guie, aleluia, para o melhor lugar. É necessário dizer sim para Deus para que as coisas mudem. Simplesmente aquele homem que ali estava sentado, ele poderia só dizer: sim, Senhor. Era mais fácil ele dizer uma palavra com 3 letras do que fazer um texto e dizer: não, por causa disso ou daquilo, a minha vida não muda, por causa de aquilo ou daquele outro, eu não consigo alcançar, aleluia, o meu objetivo. Ele poderia realmente ter usado 3 palavras, 3 letrinhas e dito: sim, aleluia, eu quero ser curado, sim, eu desejo ter minha vida transformada. Betesda significa casa de misericórdia, aleluia, significa casa de bondade. Aquele homem estava em um lugar onde, aleluia, o próprio nome já diz que era um lugar de misericórdia, era um lugar de bondade, mas dentro do seu coração já havia tristeza, já havia conformidade, já havia talvez falta de esperança. Mesmo estando em um lugar, aleluia, de esperança, um lugar de milagre, no seu coração talvez já havia aquele estado de: não, até aqui está bom, não preciso mais disso, aleluia. Mesmo tendo a presença do próprio Cristo ali, aleluia, ainda lhe faltava crer, aleluia, que era possível. Hoje aqui nós estamos em Betesda, aleluia. Hoje eu e você aqui estamos, não temos a água aqui para mover, nós não temos aqui um tanque, aleluia, e eu creio que nós não estamos enfermos fisicamente para que essas águas se movessem e entrássemos ali, mas ainda estamos em um lugar onde a misericórdia de Deus age, ainda estamos aqui em um lugar onde tudo é possível, ainda estamos em um lugar onde, aleluia, a bondade de Deus se espalha, aleluia.
aleluia, estamos aqui, aleluia, em Betesda. Temos a presença do próprio Cristo conosco. Tudo é possível, a Bíblia nos diz que tudo é possível aonde está a presença de Deus. Aquele homem estava ali há 38 anos, aleluia, parado no mesmo lugar. A sua vida era uma repetição do mês anterior, do dia anterior. Quantas vezes talvez você pare e pense se o seu ano não tem sido quase igual ao ano passado, os seus dias quase iguais aos anos passados, aos dias passados. Ano passado também foi assim, mas estou aí, estou bem, estou vivo. Todos os anos, este homem, basicamente ele sabia o que iria acontecer. Ele ia ficar ali durante todo o ano, ao final do ano ia começar novamente. Era uma repetição de ano em ano. Deus não quer que nós vamos repetindo ano em ano. Pelo contrário, Ele quer, aleluia, que cada ano literalmente seja um ano novo para nós. Um dia seja um dia novo para nós. Uma semana seja uma semana nova, de experiências novas, de coisas novas, de experiências, de propósitos, de sonhos novos. Ele não quer que você se pare ali e esteja 10, 15, 20 anos na igreja, aleluia, e todos os anos ser igual. Eu vou chegar lá no culto, vou me sentar, vou assistir o culto, vou dizer glória a Deus e vou para a minha casa. Não, mas Ele quer que você venha a esse lugar de misericórdia, aleluia, para que todos os anos, todos os dias, sejam dias novos de experiência, que você possa dizer, semana passada eu fui e estava bom, mas eu creio que este vai ser melhor, aleluia, porque eu não vou ir com o mesmo espírito, porque eu irei lá, aleluia, e serei, e farei, e sentirei coisas novas. Glória a Deus. Eu vou buscar, aleluia, coisas novas. Lugar de misericórdia, lugar de bondade. O homem, aleluia, há 38 anos estava ali em um lugar, aleluia, onde milagres aconteciam, mas dentro do seu coração já tinha falta de esperança. Eu não quero que você venha aqui 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, aleluia, e se acostume com esse ambiente, aleluia, a tal ponto que a esperança de coisas novas em seu coração se apequene, ou diminua, ou desapareça. Mas sim, que todas as vezes que você chegue nesse lugar, você possa chegar e dizer, não é questão de sorte, aleluia, não é questão de sorte, é questão de eu dizer sim ao Mestre, porque assim como naquele texto onde o pastor leu e disse que Cristo estava perguntando a ele se ele queria coisas novas, se ele queria ser curado, aleluia, assim hoje aqui estamos, e o Senhor me pergunta, quer, aleluia, ter experiências novas comigo? Quer ter uma vida nova comigo? Quer ser curado? Aleluia! Aleluia! Necessita você dizer sim, Senhor. Eu preciso, eu necessito, eu quero ser curado. Aleluia! Jesus chegou naquele lugar, na frente daquele homem, não para bater um papo com ele somente, mas para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para fazer com que o próximo dia não fosse a repetição dos dias anteriores, para que ele pudesse olhar e dizer, eu tive um encontro com o Mestre, e ele transformou a minha vida. A partir daquele dia, Deus, aleluia, iria dar novos sonhos para ele. Não era o sonho de ter uma posição melhor perto do tanque, aleluia, não era o sonho ou o desejo de arrumar um lugar mais confortável ali. Não, mas um sonho, aleluia, de projetos, de coisas novas, de sair, de viajar, de ir a um lugar legal, aleluia, de fazer coisas novas, de estar com a sua família. Aquele homem poderia ter realmente a sua vida transformada. Foi para isso que Jesus chegou àquele lugar. E é para isso que Jesus chega
Todos os domingos, quando você chega aqui, aleluia, a Bíblia nos diz que quando nós nos reunimos, o Senhor se reúne conosco, aleluia, e quando Ele chega sim para fazer com o mesmo objetivo que tinha para com esse homem, aleluia, para colocar em seu coração coisas novas, projetos novos, vida nova. E assim, aleluia, nós aqui, hoje, Ele, aleluia, tem este mesmo propósito de renovar, aleluia, esperança em nossas vidas, de colocar um sorriso no teu rosto, aonde só há tristeza talvez, ou ainda está com aquela cara amarrada, cara fechada, aleluia, colocar alegria e um sorriso no teu rosto, aleluia. Esses dias, enquanto estávamos lá na quarta-feira, aleluia, até brinquei com a irmã Adriana e disse para ela que até o semblante dela estava diferente, porque antes eu olhava para ela sempre brava, aleluia, agora eu já poderia ver um sorriso no rosto dela. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus, Ele quer tirar essa armadura que colocamos para enfrentar este mundo, aleluia, e que possamos vestir uma veste, aleluia, aleluia, aonde, aleluia, o nosso guerreiro não vai ser o meu braço mais, não vai ser a minha boa, aleluia, voz que eu vou xingar alguém, mas o meu guerreiro, aleluia, será o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Ele sim vai batalhar as minhas batalhas, Ele sim vai ir à minha frente nos momentos de guerra, aleluia. Não importa quanto tempo você está parado, talvez, aleluia, neste mesmo lugar. Não importa quanto tempo já, aleluia, você possa pensar que não, isso aqui faz 1 ano já que eu desisti, isso ali faz 2, 3 anos já que eu desisti, eu não quero mais isso, aleluia. Eu estava sonhando muito alto, eu estava pensando em algo muito grande, aleluia. Não importa, Ele chega para dizer a você: oh, queres ser curado? Quer, aleluia, quer, aleluia, quer que eu faça algo na tua vida para transformar, aleluia, os seus dias? Jesus, Ele vem para mudar a história, mudar a situação. Ele vem para fazer, aleluia, o que o homem não pode fazer. No versículo 10, aleluia, aí entra um grande perigo. No versículo 10 vai falar sobre pessoas que não vão gostar quando Deus te abençoar, aleluia. No versículo 10, aleluia, após esse homem ser curado, ele sai, aleluia, e a Bíblia vai dizer no versículo 10: e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido, aleluia, você carregar a sua maca. Quando Deus fizer algo na tua vida, todos vão notar, todos vão começar a perceber, aleluia. Eu creio que muitos vão dizer: mas agora tu quer virar crente, aleluia. Muitos vão dizer: oh, para com essa bobagem, aleluia. Muitos vão dizer, aleluia, muitos literalmente não vão gostar, irão tentar fazer você desistir. Aquela marca significava para ele, aleluia, oh, aleluia, significava todo o peso que por anos, aleluia, ele carregou dentro. Agora já não estava mais dentro aquele peso. Agora aquele peso, aleluia, aquela marca que para ele significava e fazia lembrá-lo da sua deficiência, aquela marca que fazia lembrar ele, aleluia, que ele não podia sair dali, ele não podia ter algo melhor, aquela marca era a única coisa. Aquilo ali serviu de testemunho para testificar e dizer: oh, sabe aquilo que eu me apegava, sabe aquilo que me lembrava que eu era uma pessoa doente, sabe aquilo, oh, hoje é prova daquilo que Deus fez na minha vida, e hoje eu posso mostrar e dizer: oh, o que era vergonha para mim, hoje é testemunho. Muitos não vão gostar,
irão rir, aleluia, irão fazer você desistir, tentar fazer você desistir, dizer: agora que é minha crente, para com essa bobagem, para com essa bobice de igreja, aleluia, aleluia, você está se misturando muito com aqueles crentes, aleluia, mas deixa eu te dizer uma coisa, todos estes, aleluia, querem que você volte para aquele lugar, aleluia. Esses homens, quando falaram para este paralítico: você não pode carregar isso, a intenção deles era fazer ele voltar para aquele lugar de tristeza, era fazer ele voltar para aquele lugar onde só tinha trazido mágoa, aleluia, e muitas lágrimas. Aleluia, glória a Deus. Todos esses que vão querer fazer você desistir da fé, aleluia, eles querem que você volte a ter uma vida mesmice como era antes, um ano repetido muitas vezes, aleluia. Muitos vão dizer: depois que tu aprontou tudo, que tu fez, que tu isso, que tu aquilo, agora tu quer ir na igreja. Sim, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja não é para pessoas perfeitas. A igreja não foi criada para que as pessoas perfeitas viessem. Não, mas a igreja foi criada para que as pessoas viessem ser aperfeiçoadas por Deus. E a Bíblia nos diz que até o dia do Senhor eu ainda terei defeitos. Até o dia que o Senhor vir, você vai ter defeitos. Aleluia, mas até lá, cada dia a dia, Ele vai ministrando as nossas vidas, Ele vai melhorando a minha vida, Ele vai melhorando a tua vida, aleluia, e juntos, eu e você, podemos ser parte do corpo de Cristo, que é perfeito, aleluia, aleluia. Muitos vão querer, aleluia, fazer você parar, aleluia, muitos vão querer fazer você voltar a literalmente comer migalhas. Sabe o que é migalhas? Não, eu não estou falando de literalmente comidas, mas eu estou falando de dias bons. Esse mês, um dia foi legal. Mês que vem eu vou ter 2 dias legal. Vai ser uma sexta talvez e um domingo que eu vou ir. Não, Deus não quer que você tenha um dia legal, 2 dias legal, mas que todos os dias você possa olhar e dizer: Senhor, aleluia, esse dia, aleluia, é o melhor dia da minha vida, porque é o presente que eu tenho dado por ti, aleluia, aleluia, este é o melhor dia, porque me fez levantar, e isso significa que mais uma vez o teu amor está, aleluia, de braços abertos para me abraçar. Ainda há esperança, ainda estou vivo, aleluia. Cristo quer te dar vida nova, e não somente vida, mas vida com abundância. Aquele homem estava vivo, mas a sua vida era limitada, a sua vida era limitada àquele lugar, mas a partir da presença de Jesus, e a partir do convite feito por Cristo a ele, aleluia, a sua vida não se limitou mais àquele lugar ali, a sua vida não se limitou somente àquele salão, ou àquela beirada daquele tanque, mas a sua vida teve novos rumos, ele pôde sair dali e vivenciar coisas novas, aleluia. Deus quer te dar vida e vida em abundância, não uma vida aprisionada em volta ao mesmo ciclo, mas que você possa sair dali e experimentar coisas novas. Amém. Aleluia. Ele quer te encher com gozo e alegria. A Bíblia nos diz que dentro de nós, que somos barro, você sabia que até a ciência hoje, ela já confirma a Bíblia, e ela diz que no corpo humano tem todas as propriedades que tem no barro. Dentro desses vasos de barro, que é eu e você, literalmente não temos grandes coisas. Literalmente Deus diz que dentro deste vaso Ele coloca
um lindo tesouro. Aleluia, Ele quer botar um lindo tesouro. E sabe, aleluia, o que nos diz mais ainda? Aleluia, Ele nos diz, aleluia, aleluia, o livro aos Coríntios, aleluia, que nosso corpo foi comprado por bom preço, não por migalhas. E agora, aleluia, nós já somos templos do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo, aleluia, quer dizer, aleluia, que o próprio Deus, Ele deseja habitar dentro de ti. E quando o Senhor, aleluia, literalmente habitar dentro de ti, pode ter certeza, não haverá mais tristeza em teu coração, não haverá mais desânimo em teu coração. Quando o próprio Deus, aleluia, quando você deixar, aleluia, e desejar, aleluia, ser cheio por este Deus, aleluia, não haverá mais desânimo em sua vida, porque em cada dia, aleluia, o homem em si pode querer desanimar, mas o Senhor estará dentro de ti, te animando e te impulsionando, dizendo, oh, aleluia, ainda tem coisas novas, ainda tem projetos novos, eu ainda quero te fazer experimentar coisas novas, eu ainda quero te levar, aleluia, a grandes lugares. Ele quer trazer novidade de vida, Ele quer trazer, aleluia, uma vida vitoriosa, não uma vida, aleluia, para baixo, não uma vida, aleluia, desanimada neste mundo. Amém. Aleluia. Ele quer que você seja testemunho, aleluia, dele. No versículo 15, aleluia, diz qual o propósito que Deus tinha para aquele homem. Quer ver? Oh, aleluia. No versículo 15 diz assim, vamos ler o 14, diz assim, ó, mas mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você está curado, não volte a pecar. Aleluia. Olha como esse texto é lindo. Ele diz assim, ó, para que algo pior não aconteça com você. E aí no versículo 15 diz o propósito. Qual é o propósito? Diz assim, e o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém. O propósito de Jesus não era simplesmente curar ele, não era simplesmente dar uma vida nova para ele, sendo que isso, aleluia, é o que Deus quer fazer. Ele quer te dar vida nova, Ele quer te dar, aleluia, esperança nova. Mas o propósito de Deus é para que essa vida nova que você tenha seja para testificar ao outro, seja para dizer ao outro, oh, Jesus que me curou, Jesus que mudou a minha vida, Jesus que transformou a minha história. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que recebereis o dom do Espírito Santo e sereis testemunhas. A tua vida não vai se tornar simplesmente uma vida a mais, mas vai ser vida de testemunha para os outros que vão dizer, oh, aquele ali não era o fulano, aquele ali não era o ciclano, olha como ele está diferente, olha como ele está, aleluia, assim, olha como mudou a sua vida. E você vai poder olhar e dizer, ele, oh, sabe quem mudou a minha história, sabe quem mudou a minha vida, sabe quem, aleluia, tirou aquela cara amarrada e me colocou um sorriso no rosto, sabe quem me tirou uma vida trancada no quarto com depressão e me fez sair para fora, aleluia, e proclamar o seu nome. Jesus fez isso por mim, Ele fez isso por mim, aleluia. O propósito de Deus, aleluia, em nossas vidas é que vivamos uma vida, aleluia, para testificar, aleluia, a Ele, para ser testemunha dEle, para ser, aleluia, aquele que vai proclamar, aleluia, aleluia, o seu nome, aquele que vai anunciar a outro e dizer também, você, oh, ainda existe, Betesda ainda existe, aleluia, e Jesus ainda passeia em Betesda, aleluia, você ainda pode ser tocado, aleluia, por este Jesus, você ainda pode ser mudado por este Jesus, aleluia, você ainda pode ser curado por este Jesus, aleluia, aleluia, ainda estamos em Betesda, este lugar de misericórdia,
aleluia, para muitos, aquele lugar, aleluia, se tornou ou continuou sendo um lugar de desânimo. Mas para este homem, toda vez que ele se lembrava, aleluia, de Betesda, depois vivendo em sua vida, não sei, a Bíblia não fala mais, mas eu creio, aleluia, que depois vivendo a sua vida, e alguém, aleluia, olhava para ele e dizia: oh, mas você não é aquele lá? Sim, Betesda não foi mais um lugar de vergonha para ele, eu creio. Aleluia. Eu creio que por muitos anos, talvez, quando ele saía dali daquele lugar para ir para casa, para depois no outro dia voltar para ali, talvez muitos se perguntassem para ele: ia ser lugar de vergonha? Mas amanhã eu tenho que voltar lá. Eu sou um daqueles doentes lá que está lá. Mas eu creio que após esta cena, Betesda já não foi mais lugar de vergonha para ele. Quando perguntava: oh, você não é aquele que estava lá, aleluia, você entrou nas águas? Ele sou. Tu acredita uma coisa? Oh, eu não necessitei entrar nas águas, aleluia, eu não necessitei mergulhar, aleluia. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo, ele veio até mim e me convidou, aleluia, a sair dali. Aleluia, nesta noite, aleluia, não temos aqui um tanque, aleluia, não temos aqui talvez um lugar para você se banhar, aleluia, e ter vida nova. Eu não tenho aqui talvez o número da Mega Sena, aleluia, para transformar a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o próprio Cristo, ele vem e te convida a ter uma vida nova. Glória, o próprio Cristo, ele vem e te convida, aleluia, a viver novo. Glória. A viver novo. Betesda, aleluia, já foi lugar de testemunho para ele. Um dia eu estava lá e eu não imaginava, aleluia, que o próprio Cristo tinha me escolhido. Eu creio que Jesus poderia chegar ali e curar todos. Ele tinha poder para isso. Ele tinha poder para dizer: oh, levanta, é curado, levanta, tu é curado. Ele podia esvaziar aquele lugar. Mas a Bíblia nos diz que ele foi a esse homem. Quem sabe você hoje, aleluia, pode ser este homem, esta mulher, que Jesus vai ir de encontro e dizer: oh, eu vim por tua causa, eu vim aqui, aleluia, te convidar, aleluia, toma esse teu leito, toma esse teu lugar, aleluia, que você está acostumado, põe no ombro, aleluia, e mostra para todos, aleluia, que você a partir de agora tem vida nova, que você a partir de agora, aleluia, tem vida nova, aleluia, aleluia, louvado pelo nosso Deus. Você nasceu, aleluia, para ser, aleluia, testemunha das maravilhas de Cristo. Louvado pelo nosso Deus. Se coloca de pé nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória ao nosso Senhor. Aleluia. Muitos não vão gostar. Já estou te alertando. Muitos não irão gostar, ou já não estão gostando de ver que você, aleluia, está mudando, que você, aleluia, está tendo coisas novas, está fazendo coisas novas. Muitos não irão gostar, aleluia, quando Deus derramar da sua misericórdia sobre sua vida e te usar para tirar alguém, aleluia, de uma mesmice, de uma vida de repetição. Muitos não irão gostar, mas sabe que estes mesmos, aleluia, que não irão gostar, estes mesmos que talvez hoje ou amanhã irão, aleluia, até te criticar, estes mesmos, para estes mesmos, você será testemunha. Um dia eles poderão sentar e dizer: oh, pior que fulano mudou mesmo.
Pior que a vida dele está melhor mesmo. Pior que a vida dela está melhor mesmo. Olha bem, ela já não é mais assim, ele já não é mais assim. A vida dele mudou mesmo, a vida dela mudou mesmo. Aleluia. Porque eu creio que muitos que viram aquele homem por anos ali e depois viram ele pegar a cama e saíram caminhando, muitos talvez ainda enfermos olharam e disseram: olha lá o fulano, olha lá o fulano, ele está indo, aquele homem veio e convidou ele está indo, e ele está indo curado. Não vamos ver mais ele aqui nesta rodinha de amigos, não vamos ver mais ela nesta rodinha de amigas, aleluia, que só fazem coisas erradas. Eu não vou ver mais aquele homem no bar, aleluia, eu não vou ver mais ela naquela boate, aleluia, eu não vou ver mais ele usando aquela droga, aleluia, porque ele aceitou um convite, aleluia, de um homem, aleluia, e disse sim, aleluia, a este homem que saiu dessa vida e hoje ele pode viver muito mais do que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Aleluia, este homem se chama Jesus Cristo e ele te convida, aleluia, ele te convida a deixar para trás todos esses anos perdidos, esses anos, aleluia, e você virá testemunha da sua glória, da sua misericórdia, aleluia. Nesta noite vamos orar ao Senhor. Glória a Vamos Deus. buscar a sua face. Eu gostaria de convidar você, aleluia, a abrir este altar. Aleluia.